Lá vem a professora com a Virgem dos Rochedos. Essa é uma das obras-primas de Leonardo da Vinci, um dos seus trabalhos mais misteriosos. Ele foi uma encomenda da Irmandade da Imaculada Conceição que não aceitou o quadro do pintor, por achá-lo pouco ortodoxo, e é essa iconografia que vamos analisar aqui. Existem 3 versões do tema. O primeiro quadro, à esquerda, que foi rejeitado pela Irmandade e o que a gente vai analisar, está no Museu do Louvre. Ele mede 1,99 m por 1,22 m e foi pintado por volta de 1485. O segundo quadro se encontra em Londres, na National Gallery, e apresenta algumas modificações em relação ao primeiro. Inclusive, ele é um pouco menor. E uma última terceira versão surgiu em 2005, foi adquirida por um colecionador particular e agora não sabemos aonde ela se encontra. Essa pintura do Louvre foi baseada num episódio apócrifo da tradição cristã, que narra o encontro do menino Jesus com João Batista numa caverna durante a fuga da Sagrada Família para o Egito. Por causa da composição do quadro, alguns estudiosos acreditam que o Da Vinci se baseou no Apocalipse Nova, que é uma obra agnóstica do beato Amadeu Mendes, que era um padre português que tinha uma visão diferente da Igreja Católica em relação à divindade de Jesus Cristo. Então, o Da Vinci, ele excluiu as auréolas, que são os halos de luz em torno da cabeça, para indicar que se tratam de santos. Isso no século XV soava como heresia, era uma falta muito grave. Ele também colocou João Batista, que é o menino à esquerda, sendo protegido pela Virgem e num plano mais alto do que o menino Jesus, o que não condiz com a tradicional hierarquia em que as pessoas mais importantes devem ocupar o espaço mais alto. O anjo Uriel, que aponta, parece também indicar que o João Batista é a figura mais importante. Ele chama a nossa atenção para o João Batista e não para o menino Jesus. A composição do quadro é típica do Renascimento italiano. O pintor organizou o grupo todo em primeiro plano, num arranjo piramidal, ou seja, a gente consegue inserir o grupo num triângulo, então é muito equilibrado. Todas as cabeças também se inserem num círculo e isso demonstra uma organização geométrica perfeita. As cores também se distinguem. Na versão do Louvre, elas são mais suaves, mais douradas, mais quentes. Na versão de Londres, existe o predomínio de um azul muito intenso, que deixa a imagem mais fria. O anjo também não aponta mais para o João Batista, mas o João Batista agora carrega uma cruz no ombro direito. Isso também é estranho, porque a cruz deve ser um atributo de Jesus Cristo e não de João Batista. Existe uma relação iconográfica entre a Maria e a Pérola. É muito comum a gente encontrar quadros que vão mostrar a Virgem Maria e uma concha ou pérolas. Por quê? Porque no passado acreditavam que a pérola nascia de uma forma sobrenatural a partir de uma gota de um sereno puríssimo que fecundaria a concha ou a ostra. E essa lenda, ela foi associada por séculos à concepção milagrosa da Virgem. Por isso, o Da Vinci utiliza uma joia, que é um broche, todo cravejado por 20 pérolas, para simbolizar o milagre da fecundação da Virgem. Então, nada é aleatório nessa imagem, tudo tem um significado simbólico. A paisagem está repleta de plantas, além de uma representação criteriosa de rochas que foram tão bem representadas que essa obra é considerada o primeiro registro pictográfico de rochas sedimentares, além da representação do arenito e de rochas ígneas que estão pintadas perfeitamente. Inclusive, gente, é no arenito que aparece a maior profusão de plantas, e isso se dá também na natureza. Bom, só que na versão de Londres, essa representação da natureza não é tão exata quanto a representação do Louvre. Os botânicos indicam erros na forma como as flores foram pintadas. Isso não condiz com o trabalho de Leonardo da Vinci.
porque ele era, antes de tudo, um cientista, ele buscava perfeição absoluta nos seus trabalhos. Por isso, alguns acreditam que a versão de Londres não foi pintada por Leonardo da Vinci, ou pelo menos essa parte da vegetação não teria sido. A prímula abaixo da mão do menino Jesus é um emblema da pureza. E as palmas que estão atrás do João Batista seriam para lembrar da entrada de Jesus em Jerusalém, quando essas folhas foram usadas como um tapete para o Cristo pisar. Então, os homens do passado olhavam essas imagens e compreendiam a mensagem que o pintor estava passando. Autores como Pedretti e Serge Branlin, eles apontam como perturbadora a forma como Da Vinci pintou o corpo do anjo todo retorcido. E ele tem também um pé bastante grosseiro. Esses autores falam que esse anjo lembra uma arpia, que é uma figura mitológica com corpo de ave e cabeça humana, então seria um monstro. Eles também acham estranha a forma como Da Vinci pintou a mão da Virgem. Ele pinta uma mão em escorço, uma mão projetada para frente, como se estivesse saindo do quadro. Mas para esses autores, ela lembra uma garra. Então não é uma mão delicada, como geralmente o Leonardo pinta. É só a gente lembrar da Mona Lisa. Esse detalhe da mão também foi descrito pelo Dan Brown. Ele criou uma teoria bem conspirativa, onde ele afirma que esse gesto do anjo apontando, na verdade, seria um gesto de decapitação de uma suposta cabeça invisível que estaria sendo segurada aí pela Virgem Maria. Mas isso é uma leitura bem particular do Dan Brown, não tem como provar esse fato, né? Aqui, nesse trabalho ampliado, a gente pode observar a beleza, a perfeição da pintura do Leonardo da Vinci, que ele era mestre, pessoal, em pintar cachos de cabelo. Ele comparava os cachos ao movimento das águas numa cascata. Então, ele se inspirava nessa cascata de água para pintar os cachos. Isso é típico do Leonardo da Vinci. Essa formação rochosa ao fundo, ela é muito misteriosa. Alguns a consideram como um símbolo do útero da Virgem Maria, mas foi encontrada uma imagem estranha nessa paisagem. Se a gente girar o quadro, como foi girado aí no detalhe à direita, a gente vai ver que as pedras se parecem com o rosto grotesco de perfil e que existe uma mão prestes a dar um tapa nesse rosto. Então, a gente não sabe se isso é uma coincidência, se foi intencional ou se isso é uma pareidolia, se as pessoas estão tentando achar um padrão para explicar uma imagem que lembra um rosto. Então, vocês podem me dizer aí nos comentários, seria um rosto prestes a ser estapeado ou vocês acham que é uma coincidência? Vindo do Leonardo, é difícil a gente pensar que alguma coisa foi aleatória, mas enfim, não tem como a gente provar nada. As pinturas do Leonardo da Vinci, além da beleza, da perfeição, elas são cheias de mistérios e significados ocultos. Decifrá-las, gente, é sempre um desafio. Pessoal, se vocês gostaram, curtam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.